Alô, vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Eu quero dizer que eu estou com saudade de todos, porque eu fiquei quase 2 semanas sem aparecer por aqui, sem trazer os meus vídeos, porque eu tive um resfriado muito forte. Mas eu prometo, recuperar o tempo e essa semana eu vou estar lançando mais um vídeo, esse mais geral, não focado somente na parte de metodologia e falando sobre um tema de comunicação social. Bem, gente, hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito interessante que é uma técnica de pesquisa qualitativa chamada de focus group, ou grupo focal, ou ainda grupo de estudo. Então, é um tipo de técnica que é muito utilizada e que talvez para vocês seria interessante como primeira experiência de investigação. Bem, o que é o Focus Group? Bem, o Focus Groups é uma técnica qualitativa, como eu já disse, de pesquisa, como é a entrevista, como é a observação participante ou não, e ela é capaz de acessar fenômenos subjetivos, né, que são pobremente estudados quando nós utilizamos outros métodos, como, por exemplo, os métodos quantitativos. Então, gente, vamos falar agora como é que a gente usa e por que a gente usa e para que a gente usa o grupo focal. Bem, a primeira possibilidade é provisionalmente, ou seja, se você tem a intenção de fazer uma investigação, mas você não tem muitas informações sobre o seu objeto de investigação, você então vai provisionalmente, previamente, colher dados, fazendo um grupo focal, para você ter maior conhecimento sobre esse ente que será investigado. E assim você terá mais confiança, mais segurança para responder às hipóteses, que são exatamente as perguntas que você formula em resposta à tese que você criou sobre como esse objeto se comporta. E a outra possibilidade é posterior, quando você já realizou, por exemplo, um estudo quantitativo, não é? Realizou um survey, por exemplo, e aí você tem os quantitativos, mas você carece de verificar alguns pontos sensíveis que precisam ser esclarecidos para que você possa ter um trabalho mais profícuo, mais aprofundado. Então, aí você utiliza uma técnica qualitativa e o focus group entra aí nesse rol. Agora, como é que se caracteriza esse tipo de investigação, essa técnica? Ela facilita muito a aplicação, exatamente, e a obtenção desses dados que são muito subjetivos, às vezes coisas que têm a ver com a sensibilidade das pessoas, que emocionam muitas vezes as pessoas. Então, é muito fácil, muitas vezes você vai fazer uma entrevista e há uma certa reserva por parte do entrevistado. E enquanto que você faz essa pergunta num grupo que todas as pessoas vivenciaram aquele problema, por exemplo, então se torna mais fácil você obter esses dados que você precisa capturar, porque as pessoas se abrem mais. E também é um tipo de técnica muito flexível, porque ela pode se ajustar a diferentes formatos de cada estudo que você vai realizar. Então, de um estudo para outro, ela tem essa flexibilidade de se ajustar como técnica para obter as evidências que são necessárias ao estudo.
Então, o tamanho do grupo de focus group é importante que a gente reflita sobre isso. A quantidade de grupos realizados também é outro aspecto que tem que ser levado em conta quando você realiza o planejamento da técnica. A presença física e ali comandando as ações do moderador ou não, ou ele fica ao lado e apenas acompanha a discussão. Outro aspecto, os participantes, eles se conhecem anteriormente ou não? São pessoas que já convivem ou não, ou são desconhecidos? E o quinto aspecto é exatamente quanto tempo você vai planejar durar aquela sua conversa. Eu chamo a atenção de que num grupo desse tipo, para que as pessoas não fiquem cansadas e aí as respostas, os comentários vão sair sem muita significação, ele não deve ultrapassar 2 horas. Em geral, a gente faz com 1 hora e meia, dependendo também do assunto, né? Então, é preferível você fazer outro grupo, convocar outra vez as mesmas pessoas para continuar a discussão, do que você estender por mais tempo a aplicação da técnica. E então, como é que a gente formata um grupo, um focus group? Bom, o que é isso? Consiste do seguinte: você reúne 8 a 10, no máximo 12 pessoas, né? Que são numa mesa grande, é, é, numa sala que geralmente as empresas de marketing e pesquisa elas têm uma mesa, uma sala dessa própria, apropriada para a realização desses grupos. Se o pesquisador não tem condições de, por exemplo, alugar uma sala dessas, ele pode fazer isso num ambiente que ele dispõe, mas tem alguns elementos que tem que constar aí e que tem que estar presente para que a técnica possa ser aplicada. Então, você reúne de 8 a 10, às vezes máximo 12 pessoas, que são sentadas nessa mesa, né? E elas lá sendo, sendo lideradas por uma pessoa experiente, que é um moderador, elas vão ser instadas a responderem questões que são colocadas por esse moderador. Essa atividade também ela deve ser gravada e preferencialmente também filmada. Então, essa sala deve ter uma câmera que vai filmar toda a atividade, porque você vai ter condições depois de analisar as conversas, as falas e como as pessoas se comportaram, não é? As posições que as pessoas assumiram, as posturas durante o desenvolver do trabalho. Outra coisa, você preferencialmente, essas pessoas que vão participar não devem se conhecer entre si. Isso aqui é um modelo de grupo focal ideal, vamos chamar assim, não é? Chamei ideal. É um tipo de grupo normal e corrente que se aconselha a ser feito. E eu vou mostrar a vocês agora como é esta tal sala que eu falei que existem aí nos institutos de pesquisa. Bem, você tem aqui uma sala onde você tem uma televisão, tem outros elementos que podem sugerir o início da discussão, a colocação do tema. Por exemplo, o moderador ele pode utilizar de um vídeo para poder introduzir o tema para as pessoas, porque ele tem que explicar inicialmente o que é que vai ser feito ali, o que é que se espera encontrar, não é? O que é que a gente espera retirar do que eles vão dizer, e pode passar um vídeo que é uma forma interessante de abrir as cabeças e tornar as pessoas mais disponíveis para participarem, né? Também poderá utilizar
um painelzinho para escrever alguma coisa que ele queira. Então, depende muito de como ele planejou realizar aquele trabalho. Agora, vocês notem que há uma câmera aqui que está filmando tudo, e eu também aconselho vocês a utilizarem um gravador aqui no centro da mesa também, porque é mais uma forma de colher as informações que vão ser passadas. Então, as pessoas se sentam ali ao redor da mesa, o moderador também se posiciona para fazer as perguntas. Geralmente a gente coloca água aqui, copos, às vezes tem alguns grupos que usam uns salgadinhos, algumas bolachinhas, sei lá, para as pessoas irem ali se distraindo. E uma coisa interessante que eu tenho que mostrar é que nessas salas existe uma janela, que é um vidro, e um vidro específico, aquele tipo de vidro que existe nas delegacias, não sei se vocês sabem, que as pessoas que estão nesse cômodo, elas veem aqui um espelho e elas não percebem o que existe no outro cômodo. Porque, e os que estão aqui localizados nesse outro cômodo, né, no cômodo contígio, ele vê através do espelho o que se passa naquela sala. E essas pessoas aqui sentadas são também pesquisadores que podem estar lá observando, ajudando, de certa maneira, o moderador na condução e na obtenção dos dados. Então, eles vão escrevendo o que eles veem, algumas observações, e se eles perceberem que é necessário um outro tipo de pergunta ser feita, então eles mandam. Agora a gente manda por WhatsApp para o moderador aquela pergunta que é preciso ser feita, que ele acha que é relevante ser feita. Outra coisa, antes de começar, os participantes devem saber que serão filmados, que serão gravados, porque é uma forma de descontraí-los e de tornar as coisas bem claras. Entenderam? Sim. Então, qual é exatamente o papel desse moderador aí? Quem é esse moderador? Bom, ele deve ser um profissional extremamente experiente, que já realizou vários grupos focais, que tem já uma larga vivência em conduzir esses grupos. E o papel dele é exatamente fazer com que tudo transcorra dentro do figurino, vamos dizer assim. Ele deve garantir que todas as pessoas ali possam se expressar, possam falar, tá? Porque, por exemplo, às vezes existe um participante que é mais falante e que se considera mais líder, então ele começa a falar e monopolizar. E às vezes desvirtua a atividade. Então, o papel do moderador é entrar aí e diminuir um pouco o ímpeto desse participante e garantir que todas as pessoas deem a sua opinião, tá certo? Ou se, por exemplo, houver um fato ali que um se dispõe com o outro porque tem opiniões contrárias, ele está ali para mediar isso, né? E também outra coisa, muitas vezes se começa a falar e começa a se desviar do tema. Então, também é o papel dele trazer para o centro do debate aquilo que é preciso que seja esclarecido, né? Às vezes tem pessoas muito tímidas e ele precisa instigar essas pessoas para que elas também se expressem e deem a sua opinião, tá certo? Então, esse é o papel do moderador. Agora, qual é o desenho desse focus group? O que é que a gente acha que deve ser feito como é que a gente deve proceder e planejar esse grupo? Ó, dependendo dos objetivos da investigação, né, você vai poder desenhar esse grupo, por exemplo, com vários subgrupos, realizando várias atividades dessas, talvez até com grupos menores, ou se for necessário, com o mesmo grupo. Tá? Agora, é importante que antes de você
realizar isso, você tem que estabelecer que grupos são esses. Você tem que ter presente o que eu chamo o sujeito tipo, o perfil das pessoas que serão convidadas a participar do grupo. Em geral, a gente segmenta esses grupos por sexo, idade, não é? Classe social, profissão, religião, etc. Ou então, se é um estudo específico, por exemplo, se eu quisesse saber como se sente, como se sentiu no momento e como se sente depois, uma pessoa que teve um ataque cardíaco, por exemplo. Então, isso aí, logicamente que eu iria chamar pessoas que tiveram já um ataque cardíaco, né? Então, aí você tem que delinear, primeiro, desenhar quem é esse indivíduo que será chamado aí, né? Evidentemente que você vai definir que tipo, entre essas variáveis, aquelas que você considera que sejam importantes para escolher as pessoas que irão falar. Entendeu isso? Não é que você vai usar todas essas. Você vai escolher, você vai dizer, a pessoa que eu preciso é assim, 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 assim. Você delineia o seu sujeito tipo e escolhe essas pessoas a partir desse protótipo. Outra coisa, a gente diz que existe aquele patamar que eu dei para vocês, aquele modelo, né, de grupos, tamanho do grupo, daquela maneira. E eu quero voltar um pouco para falar um pouco de Verne, que é um autor que, em 1982, ele fez um estudo sobre os grupos focais e ele percebeu que quem primeiro utilizou essa técnica nas pesquisas foram os institutos de pesquisa de mercado e de marketing, que, na verdade, não são considerados pesquisas muito científicas, tá? São mais técnicas. E ele, então, partindo disso aí, ele estudou vários grupos focais desses institutos e percebeu que, mesmo quando se reduzia o número de participantes, né, e mesmo quando esses participantes se conheciam entre si, seria um aspecto que a gente está considerando inadequado, né? E mesmo quando não havia o moderador, a figura do moderador presente ali para conduzir, ou apenas os grupos se autogestavam, ele verificou que não havia muitas distorções para os outros tipos de grupo que tinham o perfil dentro daquele modelo que eu passei para vocês, que é considerado o modelo ideal, certo? Agora, entretanto, na minha opinião, esse estudo de Verne, ele foi baseado exatamente nessas pesquisas não tão científicas, não é? E eu acho como é uma técnica qualitativa, que tem algumas restrições em termos de desvios, a gente tem que fazer o mais adequado possível, o mais isento possível. Se bem que o que, na verdade, deve prevalecer na hora de você desenhar a estratégia do seu focus group, são exatamente duas coisas. Primeiro, a natureza do objeto que você vai analisar, né? E as questões que você pretende responder a partir dos dados que vai colher, né? Isso são duas coisas muito importantes isso aí. Se você acha que você vai conseguir, por exemplo, em vez de fazer um grupo, você vai fazer 2, 3 grupos com 4 pessoas, em vez de com 8, tá? E que você acha que se presta mais porque o grupo fica mais íntimo e mais revelador aí, então você faça.
Isso aí depende exatamente. Você acha que aquilo é mais adequado para o seu tipo de tema, né? Para o seu objeto, o objeto que você quer considerar, certo? Então, isso aí é muito flexível, como eu disse, essa configuração do grupo focal é uma coisa mais ou menos flexível, né? Agora, então a gente pode ter, por exemplo, outras configurações, como a gente falou, número menor de participantes, 4 a 8, sei lá, e que terá 2 segmentos de conversa. Você, em vez de fazer, por exemplo, é, é, 2 horas ou 1 hora e meia direto, 1 hora direto, você faz, por exemplo, 40 minutos e divide de 20 em 20 minutos, dois segmentos. Isso é outra forma de fazer, né? E você reúne os participantes ali sozinhos e eles vão conversar entre eles sem que sejam instigados pelo moderador. Então, o moderador, os outros participantes pesquisadores, eles vão ficar numa mesa ao lado da mesa onde estão os participantes e vão anotar e vão observar, evidentemente, que quando começar o trabalho, se houver necessidade de passar um vídeo, alguma coisa, ou ele deve dar as explicações ao grupo de como devem conduzir a conversa deles e o que eles devem se perguntar entre si, certo? E quando fizer os 20 minutos, ele volta, eles podem até tomar um lanche nesse ínter, e ele volta e explica outra vez, redireciona o que ele achar que não foi muito bom e deixa outra vez o grupo sozinho realizando a sua atividade. E ele fica somente na observação, anotando tudo que acontece e filmando aquilo tudo. Agora, outra coisa também, os participantes não necessariamente devem ser desconhecidos entre si. Você pode, se tiver 2 pessoas que se conhecem naquele grupo, não tem problema. Também é outro, dentro desse modelo mais flexível, você pode fazer isso, tá certo? Apenas um não vai responder pelo outro. Aí é o papel de quem está comandando, certo? Eles devem responder especificamente dentro do que eles pensam, não pensar pelo outro, porque aí já está completamente desviado. Agora, qual é o instrumento de pesquisa que o moderador utiliza para realizar o seu trabalho, realizar a técnica dos focus groups? Então, esse instrumento é chamado de roteiro semi-estruturado. Por que semi-estruturado? Ele tem, na verdade, um, um, um boleto, né? Um esqueleto inicial com aquelas perguntas que ele considera que são importantes para responder o que ele quer saber, mas a proporção que a conversa se desenrola, poderá surgir uma outra pergunta, né? Ali que ele não previu no seu roteiro e que ele vai fazer a pergunta e obter as respostas aí, tá certo? Isso só numa só pergunta, não, dependendo da ocasião. Ele deve ter o insight o time de, na hora que surgir a possibilidade, ele introduzir uma pergunta nova que está fora do seu roteiro. Entendeu? Então, gente, o que eu tinha mais para dizer era o seguinte: ora, o Focus Group é uma técnica também muito importante, muito significativa, né? É, quando a gente usa o que se chama triangulação, né? O que é a triangulação? É quando o estudo ele muito, é muito difícil de ser esclarecido, que você precisa de um monte de coisas mais profundas para descobrir. Então, você, em vez de usar somente uma técnica, você faz um mix de técnicas qualitativas e quantitativas, certo? Então, aí você, por exemplo, faz mais de 2 técnicas, pode utilizar, o que é exatamente a triangulação. Então, dependendo do tema de estudo, você pode usar, por exemplo,
focus group vezes um survey, que é um estudo quantitativo, versus experimentos que podem ser feitos também, e versus observações, participantes ou versus entrevistas. Então, você vai delinear, na hora de fazer o seu planejamento da investigação, você pode introduzir aí de uma maneira lógica, não é? Justificando por que vocês devem, vocês utilizaram aquele modelo, aquele desenho, certo? E ter dados muito, muito mais significativos. Isso, inclusive, eu até aconselho, pelo menos usar uma técnica quantitativa e qualitativa, para alguém que está fazendo uma tese de doutorado, porque aí é um tema muito mais abrangente, é um tema que às vezes uma técnica só não dá conta de se obter as respostas para o que se quer, tá certo? Agora, gente, eu também queria agora pedir para vocês darem aquele like, né? E também se inscreverem no canal, se não se inscreveram, né? E se por favor, vocês conhecerem outras pessoas que se interessam por metodologia, por favor, compartilhem com essas pessoas, convidem-as para vir aqui ao canal, assistir os meus vídeos, porque eu estou aqui exatamente aberta para orientar quem tiver necessidade nesse aspecto da metodologia científica, e eu ficarei muito feliz em poder receber um comentário e responder esse comentário, seja feito aqui no vídeo, ou seja enviado para o meu e-mail, para o meu WhatsApp. Vocês terão aqui embaixo todos esses elementos aí, tá bom? Que vocês podem utilizar. Então, muito obrigado por terem chegado até o final, porque isso também, quem ficou, teve uma visão melhor do que eu quis dizer. E outra coisa importante, eu vou deixar no meu site, que é www.metodologiaamigável.com, um artigo referente aos grupos focais, onde vocês podem ter mais informações, muito mais informações sobre essa técnica, certo? Que na verdade o vídeo não, a gente não pode se estender muito e às vezes fica alguma coisa por dizer. Então, muito obrigada e até a próxima.